Uma mensagem da graça com Eliano Souza. Olá, meus amados em Cristo Jesus, abençoados com todas as sortes de bênçãos, graça e paz a todos. Estamos de volta mais uma vez nesse vídeo e vamos falar da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, do seu evangelho maravilhoso que tem impactado o mundo e libertado milhares de vidas. Esta é a verdade. Eu quero mandar um forte abraço para todos os meus ouvintes, meus telespectadores que têm assistido os meus vídeos, têm deixado suas mensagens, seus comentários. Muito obrigado. Eu agradeço a todos vocês. Eu quero dizer que todos vocês, debaixo dessa graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, já são mais do que vencedores, já somos mais do que abençoados. Efésios capítulo 1, versículo 3. Paulo disse que ele nos abençoou, já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos celestiais. Somos mais do que abençoados nessa graça de nosso Senhor. Porém, infelizmente, a maioria dos nossos amados irmãos ainda vivem condenados e escravizados pelo engano da religião evangélica, trazendo o judaísmo e a lei de Moisés para os nossos dias, né? Essa é uma das verdades que não podemos recusar. Mas, meu amado, eu quero dizer que o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo é impactante e traz o melhor para nós. Eu peço a você, em nome de Jesus, que deixe seu like, inscreva-se no canal, tá bom? Não paga nada não, tá aí, ó, escrito aí, inscreva-se, você faz só clicar, aí você já se torna um novo inscrito. Convide um amigo, um parente, nos ajude a divulgar esse trabalho, tá bom? Se você quiser saber de alguma coisa, tirar alguma dúvida, fique à vontade. Se você não gosta, critica, fique à vontade também. Seja muito bem-vindo todos vocês que têm me acompanhado nesse canal, tá bom? Eu agradeço a todos, um abraço, um forte abraço para todos vocês e que Deus os abençoe mais ainda e tudo venha mudar na vida de cada um de vocês. Me acompanhe aqui. Eu peço, meu amado, que você me acompanhe hoje, né? Nessa mensagem maravilhosa. Eu sei que está difícil para mim fazer vídeo, porque eu estou trabalhando e o trabalho é muito puxado. Eu chego à noite, às vezes, e o tempo não me dá condição de poder estar fazendo vídeos frequentemente. Mas assim que eu posso, eu estou aqui trazendo uma mensagem dessa graça maravilhosa para vocês, tá bom? Eu agradeço por tudo, meus amados em Cristo. Eu quero explicar para vocês uma coisa maravilhosa. Muito antes da vinda do Messias, entenda isso, de Jesus, né? Jesus Nazareno, Jesus Cristo. O profeta Isaías, veja bem, muito antes de Cristo, há muitos anos, ele já havia profetizado que Cristo na cruz, ele levaria a maldição, levaria todas as maldições. Ele levaria as maldições, as doenças, os pecados, né? O pecado que separava o povo de Cristo, que é o pecado de Adão. Eu quero até que você entenda isso. Que pecado era? É o pecado de Adão, o pecado original. Era o que separava o povo de Deus na época, certo? Com o véu também, tinha o véu, uma parede no santuário que o povo não tinha acesso, somente o sumo sacerdote. Então, o profeta Isaías, lá em Isaías 53, ele fala isso. Para que na sua graça, hoje, nós sejamos livres, meus amados, livres, sem nenhuma condenação. Você pode ver também Romanos, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, ele fala em Romanos capítulo 8, que não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. Você pode conferir na sua Bíblia, Romanos capítulo 8, mas é para os que não estão, para os que estão, ele quer dizer, em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. Então,
Se você está em Cristo, você não tem que se condenar por nada. Não tem que ficar preocupado com a sua vida, com a tua situação, o que vai acontecer. Porque Deus, Ele está sempre pronto para nos dar suporte e solução para qualquer problema. Essa é a verdade, porque a graça de Cristo, ela já nos garante isso. Já nos garante. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Já falava o apóstolo Paulo aos Efésios. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que não haja ninguém se gloriando. Você está me entendendo? Mas o problema no mundo hoje, que vem há muitos anos acontecendo, já há muito tempo, é que as igrejas estão trazendo o judaísmo. O judaísmo, a lei de Moisés, para dentro dos seus templos e levando o povo a viver de condenação e de maldição. Entendeu? Porque quando o profeta Isaías, ele falou a respeito do Messias, creio que você já tem até lido isso, mas é bom que você confira de novo, Isaías 53, porque ele vai falar assim, ó, Isaías 53, versículo 4, diz exatamente assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Entendeu? O profeta Isaías já tinha anunciado isso, e outros profetas também. Ele levou ou não levou? Porque é que ele disse que ele levou sobre si. Verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidade. O pecado que separava o povo, as maldições, ele levou na cruz. O que isso quer dizer? Se ele levou na cruz, o que é que quer hoje você fazendo corrente de libertação para se libertar disso ou daquilo? Se Cristo já levou na cruz as dores e enfermidade, o que você quer fazendo corrente de saúde, corrente de cura, campanha para ficar curado, recebendo consagração em óleo para ficar curado, para ficar livre de uma opressão? Ele não já levou as maldições na cruz? Então por que o povo hoje vive fazendo campanha de justiça, campanha de quebra de maldição, se ele já nos justificou com a sua graça, com seu sangue derramado na cruz? Se ele já levou, é porque ele levou. Agora, quando você vive longe disso, quando você não crê no Evangelho da Graça, é claro que os seus atos serão pecaminosos, serão problemáticos para você mesmo. São teus erros. É o que você pratica que traz males para a tua própria vida. Não é diabo, não é demônio, não é satanás, não é macumba, não é porque alguém fez. Não, nada disso. A religião criou isso. A religião, associada com seus males, criou todo tipo de campanha, correntes, para que o povo seja aprisionado. Fazem promessa para santa, para não sei para quem mais. Sobem escadarias 2, 3, 4 vezes de joelho, o joelho em carne viva. O povo faz tudo isso. Acende 100, 200, 300 velas, faz 20, 30, 40 Ave Maria, Pai Nosso, tudo isso religião, negando Cristo, chamando Jesus Cristo de mentiroso, falando que o profeta Isaías mentiu quando ele falou aqui. Você acha que o profeta Isaías mentiu quando ele falou aqui que Cristo já levou sobre si todos os males e pecados? Porque se ele falou aqui que Cristo já levou, eu creio que ele já levou. Por isso hoje eu não tenho que temer. Hoje eu não tenho que ficar debaixo de maldição, de ordenanças de homens. Porque o meu Senhor Jesus é o meu pastor.
O Senhor Jesus é o meu pastor. Já dizia Davi nos seus salmos na antiga aliança. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em outras linguagens fala diferente, mas essa linguagem portuguesa está escrita assim. E nós somos brasileiros, temos que ler assim. Mas em outras regiões, outras nações, fala diferente. Mas é a mesma passagem, o mesmo significado. Se ele é o meu pastor e nada me faltará, se ele é o meu amigo fiel, e ele não me faltará de maneira nenhuma, ele está sempre comigo, então eu não preciso fazer campanha nenhuma. Então eu não preciso de consagração de óleo, eu não preciso fazer campanha de fogueira santa, jejum de Daniel, ir para monte, subir em altar. Eu não preciso fazer nada disso. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo, para mim, já foi o suficiente. Agora, infelizmente, o povo estão aí fazendo o que Cristo destruiu na cruz. Estão costurando o véu que Jesus Cristo rasgou quando ele foi crucificado. A maioria dos evangélicos costuram o véu, trazem a maldição para dentro das suas igrejas. A lei de Moisés, o judaísmo, vocês são brasileiros, nós somos brasileiros, somos americanos, não tem nada a ver com judaísmo, com Israel. Entenda isso, a graça de Cristo veio para nós. Já dizia o apóstolo Paulo, que alcançou os gentios com sua graça. Ele nos alcançou. Ele fez tudo na cruz para que hoje você não precisasse mais fazer. E agora, por que você vive fazendo? Porque você, infelizmente, não tem o conhecimento da graça. Você não aceita esse evangelho. Quando você lê essa passagem de Isaías, no Antigo Pacto, que ele falou, verdadeiramente ele levou sobre si, levou toda a maldição, todas as doenças, todas as pragas, condenação, ele levou sobre si. Se Cristo já levou, meu amado, você hoje é livre. Não, mas eu estou doente. Não, mas eu estou doente, eu estou sofrendo, eu estou passando por isso, meus filhos é viciado, meu marido é viciado, meu marido está com a mãe. Entenda uma coisa, tudo isso que nós passamos são consequências dos nossos costumes errados no mundo. É o que nós fazemos de errado. Você tem que entender uma coisa. Para cada ação, tem uma reação. Ou não tem? Você age e aquilo ali reage. Entendeu? O que é isso? O que isso quer dizer? Se você vive no vício da bebida, das drogas, é claro que você vai alcançar uma doença. É claro que teu corpo vai sofrer danos. Danos terríveis. Você vai pegar câncer, úlcera. Você vai ficar com leucemia. Você vai pegar toda sorte de doença por causa dos teus erros. O corpo do ser humano foi feito para virar pó. Esse corpo nosso aqui, essa nossa matéria, não foi feita para entrar no reino de Deus, não. Foi feito do pó da terra e para o pó voltará. Assim disse Deus para Adão. Tu fostes formado do pó, para o pó tu voltarás. Alma vivente, toda alma vivente hoje também morre e fica morta, como o corpo. Somente o espírito é que já é de Deus e volta para Deus. Entenda isso. Então, entenda que os teus problemas, meu amado, a tua situação é porque você vive longe desse evangelho maravilhoso da graça. E você acha que precisa fazer. Você abre sua televisão e está lá um dito pastor, bispo, missionário, levando para você a lei de Moisés, o judaísmo, querendo que você faça campanha para quebrar a maldição, porque diz que você foi macumbado, fizeram um trabalho para você, para o teu marido ir embora, para o teu filho ficar nas drogas, para você pegar uma doença, e você vai se enchendo de tudo isso. Quer dizer, levando você a negar Jesus, levando você a chamar Jesus de inútil, querendo que você diga que o profeta Isaías mentiu aqui, e que Jesus Cristo na cruz não fez nada. Foi inútil o que ele fez. É assim que muitos evangélicos vivem. Chamando Jesus de mentiroso, falando que o sacrifício de Cristo não serviu de nada. Mas para mim serviu. Para mim, o que Cristo fez na cruz foi suficiente para que hoje eu tenha paz, seja livre e abençoado.
porque Ele já nos abençoou. Meus amados, nós temos que crer no que está escrito no Evangelho da graça do Senhor Jesus para nós que somos gentios. Não temos que nos envolver com o judaísmo e nem com a lei de Moisés que foi abolida na cruz. Cristo é o fim da lei, Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Entendeu? Mas na verdade, meu amado, para que na sua graça hoje sejamos livres sem condenação. Mas na verdade, mas não é isso que vemos hoje. O que nós vemos hoje é um povo que se diz de Deus, mas vivendo condenados, com medo do diabo, com medo de Satanás, com medo de ir para o inferno, com medo de perder a salvação. Tem que dar dízimo porque senão o devorador vai na casa. Quer dizer, o povo vive debaixo de uma maldição. Condenados. Não enxergam o que Cristo fez. Parece que Jesus para eles nunca existiu. Falam de Jesus, diz que ama Jesus, que adora Jesus, que Jesus é isso, mas negam Jesus com as suas obras. Jesus Cristo já havia falado isso. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Falam que me conhecem, que me adoram, mas negam-me com as suas obras. E essa é a verdade. O povo vive a negar Jesus, a ignorar. Jesus é ignorado em muitas igrejas evangélicas. Você veja que Jesus é falado apenas de boca. O nome de Jesus é falado de boca. Expulsa demônio em nome de Jesus, faz uma oração em nome de Jesus, unge com óleo em nome de Jesus, faz todo tipo de oblação em nome de Jesus, mas as obras não é a de Cristo. Não é o evangelho da graça, é a lei de Moisés, é a obra do judaísmo, e isso é algo que destrói todo ser humano na terra. Veja bem, e o povo vive a lamentar. Você veja que crente evangélico tem medo de tudo, vê diabo em tudo. Por quê? Por causa da lei. Por causa da lei. Você tem que entender isso. Cristo veio e pôs um fim na lei, nos dando a sua graça, que é o favor imerecido. Mas muitos evangélicos estão reconstruindo o que Cristo destruiu na cruz, o que ele desfez na cruz. Muitos evangélicos estão reconstruindo. Estão trazendo à tona a Arca da Aliança, que Deus falou lá em Jeremias capítulo 13, que não se fará outra, não haverá memória dela de jeito nenhum. Deus, ele já falou isso, bem claro, para que você entenda. Mas, infelizmente, o povo vive a observar e a viver uma fé em cima de Arca da Aliança, que não é mais hoje nada. Era, na época de Moisés, representava, não era, apenas representava como um símbolo da lei para que o povo cresce e temesse. Entendeu? Você veja aqui, ó, em Jeremias capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim, ó: e sucederá que quando vos multiplicardes e vos frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, e nem lhes virá ao coração, e nem dela se lembrarão, e nem a visitarão, e nem se farão outra. Você está vendo? O povo se multiplicou na terra? Se multiplicou. O mundo está cheio de pessoas. A terra está cheia de pessoas. Se multiplicou, aqui fala que não se fará outra. Já dizia o profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 16 de Jeremias. Não se fará outra, não haverá lembrança dela. Mas hoje o povo vive a adorar a Arca da Aliança. Vivendo o judaísmo, negando Cristo. Chamando Jesus de mentiroso e de inútil. Essa é a verdade. Estão reconstruindo o que Cristo desfez na cruz. Estão costurando o véu. Estão vivendo o judaísmo como se fossem judeus. Somos brasileiros. Somos europeus. São americanos. Não tem que viver o judaísmo, porque o judaísmo, meu amado, é uma religião judaica. É de Israel. Está lá. É daquele povo. Não tem nada a ver com a graça de Cristo. Muitos estão se convertendo ao judaísmo. Por quê? Porque não conseguem aceitar a graça de Cristo Jesus. Porque quando você se torna um seguidor, um membro do judaísmo,
Você está trazendo Moisés à tona. Você está querendo dizer que Moisés é mais importante do que Jesus. Porque é assim que é o judaísmo. O judaísmo vive a reverenciar Moisés, obedecendo suas leis e rejeitando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Essa é a verdade. Você tem que entender que... Deixa eu explicar uma coisa para você aqui, ó. É muito importante que você entenda uma coisa. Hoje, a maioria das igrejas evangélicas, elas pregam muito Jesus de Nazaré. As mensagens de Jesus de Nazaré, os milagres, né, os feitos dele. Mas você tem que entender uma coisa, ó, que os livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas, João, como eu já disse, vou repetir de novo, eles não são Novo Testamento. Está nessa Bíblia como Novo Testamento? Está na sua? Tá. Por quê? Porque todas essas Bíblias, elas foram reescritas, elas foram restauradas, reformadas, refeitas por padres. No regime de Constantino, do Império de Constantino, padres como o padre Jerônimo, ele reescreveu a Bíblia, dos pergaminhos achados, que foram achados, dos pergaminhos que estavam perdidos. Ele refez. Padre católico. Depois, Martim Lutero, padre alemão, também refez a Bíblia. Reescreveu em alemão, tirando do latim, reescreveu para outras línguas. E outro também francês fez do mesmo jeito. E então veio também um padre português, preste atenção, chamado João Ferreira de Almeida. E ele então traduziu para o português. Ela foi revisada, reatualizada. Mas era padre. Ele colocou aqui sua linguagem, seus pensamentos, o que ele acha. Por isso que tem aqui, como o Novo Testamento, esses 4 livros históricos de Jesus de Nazaré. Mas não é Novo Testamento. É Antigo Testamento. Porque Jesus aqui está vivo. A prova disso, porque ele nasceu debaixo da lei. Jesus nasceu debaixo da lei. Quando você começa a ler Mateus, logo no início, o livro de Mateus, ele escreveu esse evangelho sobre Jesus de Nazaré e começa com a genealogia de Jesus Cristo. Cada um escreveu diferente, embora alguns tenham repetido os feitos e ações de Jesus, mas ou eles escreveram de maneira diferente. Está aqui, Mateus, ele fala da genealogia de Jesus Nazareno, certo? Até chegar em José, seu pai terreno, e Maria, sua mãe. Marcos, o livro de Marcos, ele fala exatamente da pregação de João Batista. Ele já começa em João Batista e vai levando até Jesus. Lucas, o médico Lucas, ele já fez bem diferente. Você veja que o médico Lucas, ele começa falando da história dos pais de João Batista, né? Ele vai falando ao seu amado Teófilo, como você pode até mesmo conferir em sua Bíblia, né? Ele pôs em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que nos presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Então, aqui, a introdução de Lucas, ele está falando para Teófilo, ó excelente Teófilo, né? Por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Está aqui, ele vai falando. Aí ele fala do nascimento de Jesus, e como você pode ver, como era de costume, né, do povo judeu, apresentar crianças quando nascessem. Veja bem, você veja que esse negócio nas igrejas hoje, de tem que apresentar criança. Isso aí é do judaísmo, isso aí é da lei de Moisés, não é a graça de Cristo. Isso aí não é o evangelho da graça. Não se apresenta criança. Para que apresentar criança? Isso é coisa da lei. Hoje, muitas mães, quando têm seus filhos, levam nas igrejas para apresentar. Se são católicos, levam para batizar. Mas se são evangélicos, levam nas igrejas para os pastores apresentar a Deus. Senhor, eu te apresento fulano, tal, abençoa, não sei o quê, que ele cresça. Nada disso. Não existe isso. Entenda isso. Quem apresentavam seus filhos quando nasciam
eram as nações antigas, dos séculos de Jesus de Nazaré, dos apóstolos, dos profetas, e outras nações também apresentavam ao seu Deus uma criança quando nascia. Isso é paganismo, é heresia, é idolatria. Não era a graça de Cristo. E hoje os evangélicos vivem repetindo esse ato, pensando que estão fazendo a vontade de Deus, mas não estão. É inútil. Quantas crianças não foram apresentadas e quando crescem viram o pior desse mundo? Por quê? Porque não existe isso. Colocam óleo na cabeça da criança, colocam água benta, aquilo tudo. Tudo mentira. Tudo religião. Tudo criado pelo homem que vem a enganar a humanidade. Você veja aqui, Lucas capítulo 2 vai dizer assim, ó, no versículo 21. Ó. Você veja que quando Jesus nasceu, eles fizeram tudo o que manda o judaísmo. A lei de Moisés, ó. Aqui logo no versículo 1 do capítulo 2, ó. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Ó. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam se alistar, cada um a sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi. Tá vendo? Ele veio da linhagem de Davi, o Jesus Nazareno, não é o Cristo ressuscitado hoje, porque o Jesus Nazareno morreu na cruz. Eu quero que você entenda isso, ele morreu na cruz. A ressurreição não tem nada a ver com reencarnação. Os saduceus não acreditavam, não criam em ressurreição. Os saduceus, que era uma seita judaica que tinha na época de Jesus, eles criam na reencarnação. Eles acreditavam que a pessoa morria e logo em outro mundo ela ia reencarnar. Aquele rapaz moreno morria, era enterrado, e em outro mundo que eles tinham, ele reencarnava o mesmo rapaz com o mesmo rosto, o mesmo cabelo, a mesma cor, o mesmo nome. Assim eram os saduceus. Isso se chama reencarnação. Agora, quando é ressurreição é diferente. Enterra-se uma pessoa morena, negro, e ressuscita-se em outro formato, de um corpo glorioso, luminoso, como foi Jesus quando apareceu a Paulo a caminho de Damasco, que eles estavam para perseguir os cristãos. Aquela luz, aquele homem de branco bem luminoso apareceu na frente dele. Ali era Cristo ressuscitado. Já era diferente. Você veja que quando Jesus ele ressuscita, ele se apresenta para os discípulos e os discípulos não reconhecem ele. Por quê? Porque os discípulos conheciam aquele nazareno surrado, né, enrugado pelo sol escuro, né, aquele galileu que vivia no mar pescando ali com seu pai, com sua família, com seus irmãos. Então, eles acreditavam que seria aquele mesmo ali, mas quando ele ressuscita glorioso. Ele ressuscita com uma nova aparência, diferente, mais lindo, mais belo. E eles não reconheciam. Assim é a ressurreição. Ressurreição não é reencarnação. Quando você vê um crente falar que quando for salvo, né, ele vai se encontrar com um pastor na igreja, lá no céu, com um cantor que morreu, com a sua mãe, com seu pai, com seus Deus. Nada disso. Jesus já havia falado para os judeus. Em Mateus 22 ele fala, não se dão em casamento, versículo 30, não se dão em casamento no reino dos céus. Não existe tio, pai, mãe, irmão, você não vai conhecer ninguém, porque todos serão como os anjos, um corpo de glória, diferente desse aqui. Esse Eliano aqui Souza, quando ele morrer, ele não vai ressuscitar com esse mesmo rosto, esse mesmo corpo, não. Esse corpo aqui, essa matéria é da terra, é terreno. Vai ficar enterrado, vai virar pó. O que vai ressurgir na glória é um novo Eliano. Aliás, um novo corpo, né? Nem Eliano é mais. Esse nome aqui é terreno. Vai sair o espírito com um novo corpo. Você veja que Paulo falava lá em 1 de Coríntios sobre isso. Que você semeia corpo natural e ressuscita-se corpo espiritual. Tem um corpo terrestre e tem um corpo de glória diferente. Isso é ressurreição. É isso que... Então você entenda. José ele foi se alistar, porque havia um alistamento, né, na época, com o novo regime de Roma. Entendeu? Então você veja que ele aqui, José,
estava prometido como esposo para Maria. Na época dos judeus, naquela época, naqueles séculos, né? As meninas, elas já eram entregues a seus maridos pelos pais. A partir dos 8 anos, uma menina com 8 anos de idade, ela já podia ser uma esposa de um marido. Mesmo que não morasse com ele junto, mas já era esposa. Porque o pai lhe dava até que o seu prometido pudesse levantar o dote. Um meio de pagar, né, por ela ao seu pai. Era assim que se fazia. Até ele ter condição de ter uma casa para morar com ela, de ter trabalho, de ter dinheiro para pagar o dote e assim tomá-la como esposa. Ela ficava desposada para com ele. Assim era Maria. Maria foi entregue a José, já homem, né, que já vinha de outro relacionamento, e foi entregue a ele pelos seus pais como mulher dele, como esposa dele. Mas só que ela estava desposada, não moravam junto ainda. Não moravam ainda na mesma casa. Ele estava levantando o dote, ele estava à procura de trabalho, de condições de mantê-la. Foi quando ela recebeu a visita do anjo, engravidou do Espírito Santo, e José, pensando que ela tinha o traído com outro homem, rejeitou ela, não quis mais saber dela. Mas o anjo fala com José: José, não rejeite sua esposa, não rejeite Maria, porque o que está dentro dela é do Espírito Santo. E ele assim entendeu. É isso, meu amado. Então, é provável que Maria, ela tenha dado a luz a Jesus Cristo com 13, 14 ou 15 anos. Menina nova, era moça, virgem, realmente. Mas depois que teve Jesus, já não era mais virgem. E teve outros também. Essa é a verdade. Porém, eu quero que você que entenda isso aqui, ó. Que a apresentação de criança era cor da lei, certo? Era da antiguidade. E Jesus foi apresentado no templo, entendeu? Jesus foi apresentado no templo. É isso que eu quero que você entenda, entendeu? Ele foi apresentado no templo quando nasceu. E diz aqui no versículo 21 do capítulo 2, ó, e quando os 8 dias foram cumpridos para o circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto, antes que no ventre fosse concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei. Preste atenção, segundo o que está escrito na lei. Você entendeu agora? Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor, e para oferecer o sacrifício segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou de 2 pombinhos, de acordo com a condição. Quem era pobre, quem não tinha muita condição, sacrificava esses animais, uma pomba ou alguma coisa assim mais barato. Mas quem tinha condição, sacrificava um animal mais de porte. Então, você veja que Jesus, aos 8 dias de nascido, foi levado ao templo para ser circuncidado e ser apresentado ao Senhor segundo a lei, pela lei de Moisés. E hoje, é isso que nós vemos. Muitos evangélicos vivendo o judaísmo, negando Cristo, voltando para trás, trazendo aquilo que Jesus destruiu, querendo viver algo que não existe mais, a nova aliança, meu amado. Você tem que entender isso. Ó, você pode ver, quando se prega os feitos de Jesus de Nazaré, não é o evangelho da graça, porque ele nasceu na lei. Você veja bem, o médico Lucas já falou isso aqui, sobre o nascimento de Jesus. João já fala dos feitos de Jesus, como o primeiro milagre dele, né, transformou água em vinho, e assim foi. Cada um interpretou diferente, embora alguns tenham repetido os feitos, mas cada um interpretou, escreveu diferente. Isso aqui é lei, não é graça. Isso aqui é Velho Testamento. Você pode ver isso. Isso aqui é Velho Testamento. Jesus nasceu na lei de mulher. Isso você precisa entender. Entendeu? Você pode ver isso tudo aqui do início. Mas, meus amados, tudo que se ouve, tudo que se vive praticando hoje nas igrejas é o judaísmo. Você pode ver isso. Você veja que o autor da carta do livro aos Hebreus, né, já falava
Vamos ver aqui em Hebreus, o que diz Hebreus. Vamos lá. Hebreus capítulo 7. Você veja que, preste atenção, que Jesus nascido de mulher, né? Mas antes de Hebreus, vamos aqui a Gálatas 4. Olha o que diz aqui em Gálatas capítulo 4 para você entender. Que o apóstolo Paulo, aos Gálatas, ele já havia falado. Gálatas, capítulo 4, versículo 4, fala assim, ó. Olha só, em que posição nasceu Jesus de Nazaré? Filho de Maria, Jesus homem. Ó, Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Acompanhe comigo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Paulo falando, mas vindo a plenitude dos tempos, o novo mundo, a nova era, chamada era cristã. Deus enviou seu Filho, preste atenção, nascido de mulher e nascido sob a lei. Você veja bem, por isso que ele não podia pregar o evangelho da graça. Por isso que quando você vê as igrejas falando de Jesus de Nazaré, sobre os milagres dele, pregando e querendo que o povo faça, e campanha de mulher do fluxo de sangue, do paralítico, pregadores do telhado, que desceu o paralítico, tudo isso aí é lei. Tudo isso aí é lei de Moisés. É Jesus de Nazaré, não é o Cristo hoje ressuscitado que nos deu essa graça maravilhosa, esse favor imerecido. Não. Entenda bem, pregar o evangelho da graça é uma coisa e pregar a lei de Moisés é outra coisa, porque a lei consta de ordenança, de mandamento, de condenação. Você veja que os cultos de doutrina a portas fechadas continuam. Você veja que quarta e domingo estão sempre ali, condenando as pessoas. Sexta-feira, do mesmo jeito. Corrente de libertação. É o diabo na tua vida, é o demônio te destruindo. É porque você vai perder tudo, é porque você não faz isso, é porque o povo sofre, e o diabo... E tudo isso é diabo. E diabo vai, diabo vem, diabo ir, tudo é diabo. Tudo é demônio, tudo é satanás. Por quê? Porque é um povo que não aceita o evangelho de Cristo, a lei do espírito de vida que nós vivemos hoje. Eles vivem a antiguidade. Paulo já havia falado, olha pessoal, tudo aquilo que se torna velho, se torna antiquado e está prestes a acabar, que era a lei. Por que ele falou isso? Porque o ano 70 ainda ia chegar e o templo ainda estava de pé. O templo em Jerusalém era o maior símbolo da lei. Com ele em pé, com ele ainda erguido, a lei ainda vigorava, a lei ainda operava, ainda mandava. Por isso que o novo pacto da graça de Cristo não tinha tanto efeito, não surtia tanto efeito com o povo. O povo vivia dividido, não sabia se vivia a graça ou se vivia a lei por causa do templo, que lá se ofereciam sacrifícios, que lá eram dados seus dízimos para os levitas. Mas no ano 70, do juízo de Deus sobre Jerusalém, os romanos invadiram Jerusalém, tocaram fogo no templo, derrubaram tudo. E aí o templo desabou. E com a queda do templo, nasce a nova aliança. A antiga foi desfeita e a nova aliança foi estabelecida. Mudou-se o sacerdócio, é necessário também que se mude a lei. Hoje vivemos um sacerdócio real. Veja bem, meu amado, as igrejas no mundo, há muito tempo, têm trazido um sacerdócio terrestre. O antigo sacerdócio dos levitas, de Arão, que foi destruído por Cristo. Entendeu? O qual Cristo já desfez na cruz. Acompanhe comigo aqui. Eu quero que você me acompanhe sobre o que eu vou lhe falar agora. Olha esse novo sacerdócio hoje. Veja o que vivemos hoje. Quem é o nosso sacerdote hoje? É Cristo. É um sacerdócio real, eterno, perfeito. É nele que temos que ter a nossa vida. E não no sacerdócio terrestre, onde homens hoje se dizem levitas, com arca de aliança, com fogueira santa, com o templo de Salomão, com altares, com orações em monte, vigílias, jejuns, santa sé. Tudo isso é da lei.
Tudo isso é do judaísmo. Tudo isso que se vive hoje nessas chamadas igrejas evangélicas é coisa do passado, da antiga aliança. Não funciona mais. Acompanhe comigo. Livro aos Hebreus. Hebreus capítulo 7, versículo 19. Vamos entender aqui, ó. Preste bastante atenção. O que é o novo sacerdócio hoje, a nova aliança, na graça de nosso Senhor Jesus. Diz assim, ó. Pois a lei... Hebreus capítulo 7, versículo 19. Ó, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Preste atenção. A lei de Moisés. O que é a lei de Moisés? São mandamentos e ordenanças que só serviam para condenar e matar o povo. Como morreu Ananias e Safira, quando Pedro falou aquilo. Ali era a lei ainda, não era graça. Ali eles viviam sob a lei ainda. O templo ainda estava de pé. E assim era a lei, ó. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Olha só. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Você veja que a lei da antiga aliança não tinha perfeição, não aperfeiçoava ninguém, não justificava ninguém. Mas veio a esperança de Cristo que nos faz chegar até Deus. Olha só. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Mas este, com juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Você veja que o sacerdote de Cristo, ele é posto sobre a ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei da paz, que apareceu a Abrão há milhares de anos atrás. Jesus Cristo, como sacerdote nosso hoje, vem da linhagem dele, não da linhagem dos levitas, de Arão. Veja só, de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque, pela morte, foram impedidos de permanecer. Quer dizer, todos os sacerdotes levantados sob a ordem de Arão, os levitas, morreram. Eram homens, sujeitos a erros e a pecados. Quer dizer, não tinha pureza, santidade, não tinha a realidade. Era imperfeito. Aqui diz, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, que é Cristo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Você tem que entender que você só recebe a graça de Cristo quando você se chega a Ele. Você só é salvo, só recebe a salvação eterna para reinar com Cristo nos céus quando você vive por Ele. Que aí Ele intercede por você. Mas quando você vive pela lei, quando você vive pelo judaísmo, você não tem Cristo como seu ajudador. Você nega Cristo com suas obras da lei, você tem Moisés ao seu favor. E Moisés é morto, era homem. O que fará por você? Nada. É o que tem acontecido hoje dentro das igrejas. O povo negando Cristo, que é o sacerdócio real e perpétuo, vivendo o sacerdócio de Arão, da lei de Moisés, com dízimo. Esse é o sacerdócio. Qual é o sacerdócio de Arão que hoje as igrejas vivem? Como é que se vive na lei hoje? Quando você dá dízimo, quando você se batiza em água, quando você apresenta crianças em altar, quando você toma a Santa Ceia, quando você faz campanhas, sobe em altar, adora a Arca da Aliança, recebe o consagrado. Tudo isso são coisas da lei. Você está negando Cristo. Você está renunciando à graça de Cristo. Você está desprezando o sacerdócio real de Cristo para viver o sacerdócio levítico segundo os homens, que já morreram e vão continuar morrendo. Portanto, não sereis justificado e nem recebereis de Cristo o seu favor, porque você tem a Moisés como favor seu. É isso que você precisa entender. Diz mais, ó, porque nos convinha
tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isto fez ele, uma vez oferecendo-se a si mesmo. Você veja que quando Cristo foi para a cruz, ele fez o único sacrifício por todos. Isso quer dizer que hoje você não precisa mais sacrificar. Quando dizem para você que você tem que sacrificar, que você tem que sacrificar sua vida, suas vontades, você tem que sacrificar o seu tudo, sua casa, seu automóvel, você tem que sacrificar porque o reino de Deus é tomado por esforço, a salvação é por nada disso. Não tem nada a ver com a graça de Cristo. Você veja que Cristo nos deu antes de nós existirmos. Está escrito. Pode ler em Efésios capítulo 1, versículo 4. O qual nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos neles santos e irrepreensíveis. Em amor, nós já somos escolhidos. Não precisamos fazer nada. Quando Cristo vai para a cruz e derrama o seu sangue por nós, você era vivo, eu era vivo, havia Brasil, existia América, Europa? Não. Não existia esse povo que tem hoje. E mesmo assim Cristo fez. Se nós tivéssemos que praticar obras para merecer a salvação, para merecer as bênçãos, para merecer a graça de Cristo, então Jesus teria que fazer o quê? Não, peraí, eu não vou morrer agora. Eu só vou morrer quando nascer todo mundo. Porque quando nascer a América, quando nascer a Europa, o Brasil, os Estados Unidos, é que eu vou morrer para que aquele povo ali faça alguma coisa que eu possa fazer por eles. Não é isso, meu amado. É o amor incondicional, não pede condições para amar, não cobra nada, não tem toma lá da cá com Deus. Com Deus não tem barganha. Com Deus, hoje, na graça de Cristo, não tem toma lá da cá. Você faz e Deus faz. Não, nada disso. Ah, você tem que fazer a sua parte para eu fazer. É mentira. Quem fala isso para você é mentira. Isso era coisa da lei. Na lei era que o povo precisava sacrificar para poder receber o perdão e a bênção de Deus. Na graça de Cristo, Ele foi quem se sacrificou por si mesmo para nos livrar da condenação, para que nós não precisássemos, como diz aqui, ó, olha só, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios. Era isso que os sacerdotes terrestres, na época de Jesus, faziam, e na época de Moisés. Eles sacrificavam todo dia animais para perdoar os seus pecados e depois para perdoar o do povo, para receber a justificação de Deus. E nunca eram justificados. Entendeu? E hoje, do mesmo jeito, o povo vive a sacrificar, a subir em altar, a fazer campanha, a dar seu tudo, julgando-se que Deus está pedindo. Deus não está lhe pedindo nada, porque Ele já deu. Ele fez foi nos dar, sem nós nem merecer, essa graça maravilhosa. Entendeu? Porque Ele fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Jesus fez uma vez. O sacrifício de Cristo foi o suficiente para nos abençoar. Você já é abençoado. Não se sacrifica para ser salvo. Não se dá tudo para alcançar a salvação. Não faça jejum de Daniel querendo receber de Deus, não. Porque Deus não é maligno, Deus não é corrupto. Ele diz bem claro, Efésios capítulo 2, versículo 8, de novo, pela graça. Está escrito, está na tua Bíblia, está em todas as Bíblias. Pela graça sois salvo. Não vem dizendo assim, pelo sacrifício da fogueira santa você é salvo. Pelo altar que você sobe, você é salvo. Pela arca da aliança, pelo dízimo, pelo batismo nas águas, pelo jejum. Não tem dizendo isso. Pela graça. O que é graça? Favor imerecível. Favor imerecido, ninguém merece. Recebemos de graça sem merecer. Isso é graça de Cristo. Pela graça, sois salvo. Por meio da fé. Não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras,
para que ninguém se glorie. Por isso, meu amado, que Jesus falou assim, ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz maravilha, eu curei o enfermo, em teu nome eu fiz milagre, em teu nome eu fiz isso, em teu nome... E ele vai dizer o que? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Porque, meu amado, fazer milagre, expulsar demônio, viver aí fazendo maravilhas em nome de Jesus, você vê em todo lugar, até no umbandismo, até no espiritismo, até no catolicismo, seja lá onde for, as pessoas são curadas. Agora, viver na graça de Cristo, aí é que está a diferença. Você pode fazer milagres em nome de Jesus. Você pode expulsar demônios em nome de Jesus, como dizem os evangélicos. Mas, se você não viver essa graça, não obedecer o evangelho da graça de Cristo, não adianta nada. Não quer dizer nada a tua unção, a tua consagração de bispo ou de pastor. O que vale é a graça de nosso Senhor. Porque a lei constitui sumo sacerdote a homens fracos. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, porque a lei de Moisés, ela levantava sacerdotes fracos, homens terrenos, mortais, imperfeitos. Mas a palavra do juramento de Deus, como jurou a Melquisedeque, diante de Abraão, essa palavra levantou Jesus Cristo como um perfeito e eterno sacerdote. Não da linhagem dos homens, mas da linhagem do Pai Santo, querido e eterno Deus para sempre. Glorifica o Senhor por causa disso. Meu amado, pare de ser enganado. Vem para a graça você também. Eu espero que você tenha entendido isso aqui. Eu me despeço de todos vocês. Deixo aqui o meu abraço para todos vocês, tá bom? Forte abraço. Vocês já são mais do que abençoados. Leia Efésios capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Leia também Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9. Leia Romanos 10, versículo 4. Leia Romanos capítulo 8, versículo... Leia. Examine a Bíblia. Veja o que está escrito. Não fique só nas minhas palavras, não. Procure saber. Porque o que eu estou falando para você é o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Eu me despeço de todo. Forte abraço. Até a próxima. Assim é e assim será. É o Evangelho da graça de Cristo.